Bom dia, Tainá, João Vitor, Bárbara. Podemos começar? Sim, pessoal. Vamos lá, então? Então, vamos começar o livro de vocês, tá bem? Tá? Antes, eu queria saber se vocês estão enxergando o quadro, tá? E se fica melhor assim, como tá, ou assim, com a luz acesa ou sem a luz, para vocês enxergarem o quadro. Tá bom assim? Então tá. Meu Deus do céu. Chegou o inverno. Gente, então vamos começar o livro de vocês, não é? E vamos falar, então, sobre as classes gramaticais, tá bem? Certo? Nesse primeiro momento, vamos, então, falar das classes gramaticais. E depois a gente vai focar mais, né, no substantivo. Mas antes eu gostaria de dar para vocês, assim, uma visão geral das classes gramaticais, ok? O que seriam essas classes gramaticais? São categorias que nós utilizamos, não é? Para classificar as nossas palavras de acordo com a função que elas desempenham, não é? Então, no nosso léxico, o que é o nosso léxico? É o nosso conjunto de palavras, né? Onde é que está o nosso conjunto de palavras? O nosso conjunto de palavras, o nosso léxico, está aqui nos dicionários, certo? Então, não é? Todas essas 480 mil palavras que tem nesse dicionário aqui, né? Elas têm uma função específica. Existem palavras, por exemplo, que servem para dar nome às coisas, né? Dicionário, computador, Everson, né? Gato, casa, né? Existem palavras que servem, não é, para expressar ações, comer, beber, caminhar, estudar, certo? Existem palavras, né, que servem para caracterizar as coisas, não é? Bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, pequeno, grande, ok? Então, de acordo com a função que as palavras desempenham, não é? Eu enquadro essas palavras, né, numa categoria, ok? É a mesma coisa quando tá arrumando aí teu armário, né? Tu separas as camisetas, as calças, as meias, né, os casacos, certo? Tu separas aqueles elementos ali em categorias. Assim nós fazemos com as palavras, ok? Tá? Então, o que são classes gramaticais? São categorias que nós utilizamos para classificar as palavras de acordo com a função que elas desempenham. Quantas categorias, quantas classes de palavras existem? 10. 10 classes de palavras. E o mais incrível de tudo, né, é que todas essas 480 mil palavras que tem aqui dentro se enquadram numa dessas categorias, ok? Quando vocês procuram uma palavra no dicionário, a primeira coisa que o dicionário fornece a vocês, antes mesmo, não é, do significado da palavra, é a classe gramatical a qual ela pertence. Então, por exemplo, se eu abrir esse dicionário aqui, né, e pego aqui, por exemplo, né, a primeira palavra que tem aqui, vamos imaginar, fórmica, fórmica. Né? Aí tem assim, fórmica, dois pontos, S.F, ponto, substantivo feminino, né? Certo? Por exemplo, se eu pego uma outra palavra aqui qualquer, degola, degola, tá? Então diz aqui, ó, S.F, substantivo feminino. Agora, se eu pegar degolar, degolar, tem assim, ó, degolar, dois pontos, VTD, verbo transitivo direto, ok? Certo? Então, a primeira coisa que um dicionário fornece para a gente, antes mesmo do significado da palavra, é a classe gramatical a qual ela pertence, ok? Bom, agora nós temos um problema aqui, né, entre aspas, certo? Que eu vou expor para vocês aqui, espero para que vocês não se sintam enrolados aqui por mim, tá? Vamos pegar uma gramática aqui. Eu tenho todas as gramáticas, tudo que é autor aqui em casa. Mas vamos pegar
aqui, por exemplo, o Celso Cunha, tá? Se nós abrirmos essa gramática do Celso Cunha, essa gramática, por exemplo, ela tem 747 páginas. Se nós pegarmos essa gramática, né, a gente vai ver que a metade dela estuda as classes gramaticais. Metade de uma gramática, né, estuda as classes gramaticais. E a outra metade vai estudar todo o resto dos aspectos da língua. A sintaxe, a semântica, a estilística, a fonética, né? Mas essas classes gramaticais aqui são a metade de uma gramática, ok? Tá bem? Curso de letras, por exemplo, nós passamos a metade do curso de letras estudando cada uma dessas classes gramaticais. Tá bem? Entende? Então, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai perceber que a gente não vai poder fazer um estudo absolutamente completo dessas classes, até porque ele é desnecessário, né? Porque tanto na URGS quanto no Enem, eles vão pedir certas classes gramaticais. Eles não vão pedir todas, em profundidade. Então, nós vamos dar uma visão geral de todas as classes para vocês, e depois nós vamos focar naquelas que realmente importam tanto para o vestibular quanto para o Enem. Ok? Tá bem? Então, eu gostaria que vocês olhassem o quadro aqui. Quais são as 10 classes gramaticais que nós temos? São essas aqui. O substantivo, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar isso aqui. O substantivo, o artigo, o pronome, o adjetivo, o numeral, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Então, essas aqui são as 10 classes gramaticais que nós temos. Eu não sei se vocês observaram, não é? Eu escrevi as 6 primeiras classes em vermelho e as 4 últimas classes eu escrevi em azul. E eu vou explicar isso para vocês logo em seguida. Tá bem? Certo? Bom, então vamos lá. Vamos lá. Então, repetindo, substantivo, artigo, pronome, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as classes gramaticais, tá bem? Então, vamos falar, em geral, um pouquinho de cada uma delas. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem aqui, se está tudo certo, se vocês entenderam tudo até agora. Só bota um sim ali para mim, ou fala, não é? De viva voz. Ok, João Vitor, muito obrigado. Tá bem? Então, vamos adiante aqui, né? Bom, então, se nós formos fazer, não é? Se a gente for colocar um conceito bem breve, não é? Dessas classes gramaticais, valeu, Bárbara, né? Nós vamos dizer assim, ó, o substantivo, o que o substantivo faz? O substantivo nomeia, tá? Opa, a caneta já está fraca aqui. O substantivo nomeia, tá? Nomeia. E o que o substantivo nomeia? Ele nomeia tudo, tudo que existe. Ele nomeia pessoas, ele nomeia animais, ele nomeia coisas, objetos, ele nomeia ruas, praças, avenidas, ele nomeia prédios públicos, ele nomeia lojas, instituições comerciais, ele nomeia agremiações, certo? Ele nomeia acidentes geográficos, rio, montanha, planície. O substantivo também nomeia emoções, não é? E sentimentos, amor, ódio, raiva, certo? O substantivo, ele nomeia também fenômenos, né? Chuva, vento, tá bem? Então, o substantivo nomeia todas as coisas que existem, tá bem? Certo? Bom, exemplos de substantivos que nós temos, então, né? A gente pode dizer assim, ó, mulher. Mulher é um substantivo, nomeia uma categoria de seres. Ana nomeia uma mulher específica, não é? Amor, por exemplo, né? Nomeia um sentimento. Canoas nomeia uma cidade. França, um país. Brasil, um país. Minas Gerais, um estado. Ok? Então, esse é o substantivo. Depois, o artigo? O que o artigo faz? Ele define ou indefine, ele define ou indefine o substantivo. Tá? Certo? Então, se eu disser a vocês, a mulher
A mulher te procurou, não é? É uma mulher específica, é uma mulher que já foi definida, é uma mulher que já foi determinada, certo? Se eu disser uma mulher te procurou, aí essa uma mulher é uma mulher qualquer, ok? Tá bem? É uma mulher indefinida, né? Então, os artigos vocês sabem quais são. O e o a, o os e o as, certo? Depois eu tenho o e uma, uma, uns e umas, tá bem? Certo? Repetindo para vocês, a gente está tendo uma visão geral dessas classes aqui. Depois nós vamos, não é, ver uma por uma, certo? O que nos interessa de cada uma delas aqui, tá bem? O pronome, né? O que o pronome faz? O pronome acompanha ou substitui. Ou substitui. Tá? O pronome acompanha ou substitui. Pronome acompanha ou substitui o quê? O substantivo. Tá? Minha gata está na janela. Esse minha é um pronome que está acompanhando o substantivo gata, não é? Agora, se eu disser assim, esta gata é minha. Agora, esse minha está substituindo o substantivo gata, tá? Então, o pronome, ele tanto serve para acompanhar como para substituir o substantivo. Tá bem? Certo? Então, por exemplo, eu é um pronome, nosso é um pronome, ok? Alguém é um pronome, tá? Certo? Este é um pronome, lhe é um pronome, tá certo? Quem é um pronome? Muito bem. Agora vamos então para o adjetivo. O adjetivo, o que ele faz? Ele caracteriza, ele qualifica, ele especifica o quê? O substantivo, tá bem? Tá? Então, quando eu quero caracterizar os substantivos, eu vou usar adjetivos, certo? Então, por exemplo, amável, né? É um adjetivo. Carinhoso é um adjetivo. Alto é um adjetivo. Mal com U é um adjetivo. Ok? Certo? Muito bem. O numeral. O que vem a ser o numeral? O que o numeral faz? O numeral quantifica, ou ele ordena. Tá? Ele quantifica, ele ordena. E ele quantifica ou ordena o quê? O substantivo. Tá bem? Certo? Quantifica ou ordena o substantivo. Tá? Então, há 2 alunos aqui. Ele é o segundo da fila. Tá? Eu ganhei o dobro esse mês. Quem me dera. Tá bem? Então, olha aqui, ó. 2 está quantificando. Dobro está quantificando também. E segundo está ordenando, né? Colocando o substantivo em ordem, numa determinada ordem, tá bem? O verbo, né? O verbo é uma palavra, não é? Que exprime, não é? Ações, estados ou fenômenos da natureza, tá? Então, o verbo exprime ação, né? A palavra que exprime ação, estado, certo? Ou fenômeno da natureza. A maioria dos verbos que nós temos são verbos de ação, tá? Então, por exemplo, comer é um verbo, exprime uma ação. Estar, ser, ficar, exprime estado. Chover, exprime fenômeno da natureza. Tá bem? Certo? É isso aí, tá? Então, vimos essas 6 primeiras classes aqui em vermelho e daqui a pouquinho eu já vou dizer por que essas classes estão aqui em vermelho, tá bem? Certo? Então, vamos adiante agora. Vamos para as classes agora que estão em azul aqui, tá bem? O advérbio. O que o advérbio faz? O advérbio situa. Ele situa. Ele indica o quê? Circunstância. Ele vai situar e ele vai indicar circunstância. O advérbio vai situar as ações no tempo, num determinado tempo,
vai situar as ações num determinado lugar e vai situar as ações num determinado modo, né? Então, agora, por exemplo, estou dando aula agora. Esse agora é um advérbio, está situando essa ação no tempo, tá? Essa aula está sendo aqui. Aqui está situando a ação, não é? Num determinado lugar, certo? Tá? Eu falo muito depressa. Esse depressa está situando a ação de falar num determinado modo, ok? Indicando um determinado modo como essa ação é praticada, tá bem? A preposição, ela liga o quê? Termos. Ela liga termos ou orações também, tá? Então, a preposição pode ligar dois termos ou duas orações, certo? Então, por exemplo, eu pego assim, ó, o quadro, eu pego assim, por exemplo, né, a palavra doce, e aqui eu pego a palavra leite. Doce e leite são duas coisas completamente diferentes. E aí eu boto um D no meio e fico com doce de leite. Esse D está estabelecendo uma relação entre essas duas palavras, né? E ao estabelecer uma relação essas duas palavras, ela cria uma dependência da segunda palavra em relação à primeira. Então, esse deleite, ele passa a ser dependente, né, da palavra doce, certo? E ao ligar esses dois termos também, além de a gente estabelecer essa relação de dependência, a preposição ela vai estabelecer uma relação também, né, em relação a esses dois termos. Então, no caso desse deleite aí, a preposição de está estabelecendo uma relação de matéria. Esse leite está me dizendo a matéria, né, da qual o doce é feito. Tá? Agora, se eu disser o carro de Luiz, esse de está ligando o carro a Luiz, certo? E aí esse de está estabelecendo uma relação de dependência, né, entre Luiz e carro, certo? E aí ele está estabelecendo uma outra relação, que é uma relação de posse, ok? Tá? As preposições, elas também ligam orações. Estamos estudando, por exemplo, não é? Estamos estudando, é uma oração, certo? Agora a gente diz assim, ó, por exemplo, entrar na medicina é outra oração. Agora, se eu boto a preposição para, né, eu ligo o estamos estudando, né, entrar em medicina. Estamos estudando para entrar em medicina. E aí eu estabeleço uma relação aí de que entre essas duas orações de finalidade. Qual é a finalidade de nós estarmos estudando, né? Entrarmos na medicina, tá bem? Certo? Muito bem. Então, por exemplo, olha aqui, ó, de é preposição, com é preposição, em é preposição, por é preposição, por exemplo, tá? Agora vamos ver as conjunções. As conjunções, a conjunção, ela também liga. E ela liga somente orações. A conjunção, ela vai ligar somente orações. A preposição pode ligar tanto termos quanto orações. Já a conjunção, ela vai ligar orações, tá bem? Tá? Então, vamos imaginar assim, não dormi a noite inteira, né? Não estou cansado. Eu tenho duas orações aí. Eu não dormi a noite inteira, mas não estou cansado, não é? Liguei essas duas orações aí, tá? Com a conjunção mas e estabeleci aí uma relação de oposição entre essas duas orações. Porque se eu não durmo a noite inteira, espera-se, por exemplo, que eu esteja cansado, ok? Então, mas é conjunção, tá? Porque é conjunção. Embora é conjunção, certo? Tá? Bom, e a interjeição? O que a interjeição faz? A interjeição exclama. Ela exclama. A interjeição, ela vai, não é, expressar sentimentos, emoções, certo? Amor é o nome do sentimento. Agora, a expressão do sentimento, né, ela é uma interjeição. Assim, por que eu botei ele exclama? Porque a interjeição sempre vem acompanhada de ponto de exclamação, né? Certo? Então, vocês vejam assim, ó, qual é a interjeição que nós usamos mais aqui no Rio Grande do Sul? É o ba, né? Bah.
Cada estado, cada região tem as suas interjeições, né? No Rio Grande do Sul é o ba, e esse ba pode expressar vários tipos de sentimentos. Existem estudos sobre o ba, né? O ba pode expressar espanto, ele pode expressar surpresa, ele pode expressar alegria, né? O ba expressa um monte de coisas, né? Certo? Tá? Qual é a interjeição que eles usam mais no Rio de Janeiro, por exemplo? Caramba ou caraca, né? Qual é a interjeição que eles usam mais em Minas Gerais, né? O ai, né? Então, a, ba, né? Socorro é uma interjeição, certo? Meu Deus é uma locução interjetiva, porque meu é um pronome, Deus é um substantivo. Mas os dois juntos, meu Deus, com ponto de exclamação, é uma interjeição também, uma locução interjetiva, ok? Certo? Muito bem. Então, essas são as 10 classes gramaticais. Bom, agora eu preciso alertar vocês para uma coisinha aqui, né? Duas coisas. Vamos ver por que nós escrevemos essas em vermelho e essas em azul. Por quê? Porque essas que eu escrevi em vermelho, o substantivo, o artigo, o pronome, o adjetivo, o numeral e o verbo, elas são classes gramaticais variáveis. Eu não tive como colocar aqui no quadro, né? Tá? Variáveis aqui não pode. Elas são classes de palavras variáveis, né? Por que elas são variáveis? Porque elas variam, né? Elas variam. Elas mudam a desinência, certo? Elas mudam a desinência para indicar o quê? Gênero, né? Garota, gênero feminino, o A indica gênero feminino. Garoto, o O indica gênero masculino, né? Garotinha indica grau diminutivo, não é? Garotão indica grau aumentativo, certo? E garotos indica que essa palavra está no plural. Então, no caso, né, essas classes de palavras aqui são variáveis. Por quê? Porque elas vão alterar a desinência. E elas vão alterar a desinência para quê? Para indicar gênero, número e grau. Por isso que elas são variáveis. No caso do verbo, as desinências vão ser diferentes, certo? No caso do verbo, as desinências vão indicar outros aspectos. Elas vão indicar o tempo em que esse verbo está, o modo em que esse verbo está e a pessoa em que ele está flexionado. Então, se eu pegar, por exemplo, o verbo cantaremos, aquela desinência re ali, ela vai me indicar que esse verbo está no futuro do presente, o tempo, do modo indicativo. E aquele mos ali vai me indicar que esse verbo está na primeira pessoa do plural, no nós, ok? Então, essas palavras aqui serão variáveis, por quê? Porque elas vão alterar a desinência, né? No caso dos substantivos, para indicar gênero, número, grau, e no caso do verbo, para indicar tempo, modo e pessoa, tá? E aí eu pergunto uma coisa para vocês assim, por que essas classes de palavras aqui são variáveis? Por que essas classes de palavras aqui, em vermelho, têm que ser variáveis? Por quê? Porque todas elas vão se referir ao substantivo, não é? O artigo é a palavra que define ou indefine o substantivo. O pronome acompanha ou substitui o substantivo. O adjetivo caracteriza, qualifica o substantivo. O numeral, né, quantifica ou ordena o substantivo. O verbo exprime as ações praticadas por um sujeito, e esse sujeito, na maioria das vezes, é um substantivo. Ok? Certo? Então, essas palavras têm que ser variáveis, por quê? Porque elas, né, todas elas se referem ao substantivo. É como se o substantivo fosse um planeta e essas outras classes são satélites, não é? Orbitando em torno desse planeta. É o substantivo que vai, não é, determiná-las. É o substantivo que vai mandar nelas. Todas elas estarão subordinadas ao substantivo, não é? Por quê? Porque se o meu substantivo está no feminino singular, o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral que estão acompanhando esse substantivo tem que estar no feminino singular. E o verbo tem que estar no singular também. Agora, se eu coloco esse substantivo no masculino plural, eu tenho que trocar todas essas classes aqui e adaptá-las para o masculino plural para concordarem com esse substantivo, certo? E isso dá origem a uma outra matéria que nós vamos ver mais adiante, que é a concordância nominal
que é a concordância das palavras que acompanham o substantivo com o substantivo ao qual ela se refere, e a concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito, e esse sujeito geralmente vai ser representado por um substantivo, ok? Já essas classes que eu coloco aqui, que eu coloquei aqui em azul, elas são invariáveis, certo? Por que elas são invariáveis? Elas são invariáveis por quê? Porque elas não se referem ao substantivo. Então, elas não precisam concordar com ele, ok? O advérbio, por exemplo, é invariável. Qual é o plural de agora? Não existe agoras. Qual é o feminino de aqui? Não tem feminino aqui, é uma palavra neutra. Né? Ele não é coisa, ele não é pessoa, então ele não tem gênero. Certo? A preposição também é uma classe de palavras invariável. Não existe cons, não existe pores, certo? Tá? A conjunção é uma palavra invariável também. Não existe mases, não existe emboras. Tá? Agora, olha aqui, ó. A interjeição também é invariável. Não existe bas, as, certo? Tá? Então, essas classes aqui, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, por serem classes de palavras, né, que não se referem ao substantivo, então elas vão ser invariáveis. Já essas aqui, como todas elas se referem ao substantivo, elas serão classes de palavras variáveis. Ok? Deu para entender até aqui? Como é que tá aí? Alguma pergunta até agora? Guardar um pouquinho. Alguma perguntinha, gente? Pessoal, tá tranquilo, Tainá? Então tá. Tranquilo? Muito bem. Perfeito. Então vamos adiante. Bom, agora o que nós temos que ver aqui, que é uma coisa bem importante, tá? Esse é o ponto essencial da nossa aula aqui, tá? Não quero, prestem bem atenção para que vocês não se sintam enrolados por mim aqui, Deus o livre, tá bem? Assim, ó. Dessas classes de palavras aqui, tá? Dessas classes de palavras aqui, nós temos que entender o seguinte, olha aqui, ó. Elas vão cair todas no vestibular. Por isso não há necessidade, nem no Enem, por isso não há necessidade de nós fazermos um estudo, entende? Muito aprofundado sobre elas. Nós temos que focar naquelas que nós vamos precisar mesmo. Então, tem umas que nós vamos ver assim de forma, não é, genérica com vocês aqui, tá? Bem rapidamente, porque não são tão importantes. E tem outras classes dessas aqui, aí sim, essas nós vamos aprofundar muito, porque essas são as que realmente vêm em prova, tá bem? Então, vamos lá, né? Vamos circular aqui quais são as classes gramaticais que, de fato, não é, são importantes para nós, tá? O substantivo não é tão importante, tá? Não caem muitas questões na URGS de substantivo. Agora, o artigo é importantíssimo. Todos os anos, na prova da URGS, vem uma questão do artigo, e o Enem, ele cobra o artigo também. Tá? O artigo é uma classe de palavras para a qual a gente dá muito valor, né? Ah, o que é um O, o que é um A, né? O que é um? Ah, mas vocês não sabem, né, o estrago que um O ou com um mal colocado pode fazer dentro de um texto. Tá? Então, essa classe aqui é muito importante. O pronome é importantíssimo, né? Vocês sabem que, no mínimo, 3 questões da URGS, né, são sobre pronomes. A gente estava resolvendo provas da URGS ali, vocês viram isso. Bem, certo? O adjetivo não é uma classe tão importante, então nós vamos lá, dar uma visão geral para vocês que nem o substantivo. O numeral também não. O verbo é importantíssimo. O verbo, vocês sabem que 2 questões da URGS são sobre verbos, né? A gente estava resolvendo as provas, e o Enem vai pedir verbos também. Bem? Raramente cai gramática no Enem, mas quando cai gramática no Enem, uma questão envolve verbo, outra questão vai envolver conjunção, por exemplo. Tá?
O advérbio não é uma classe, né, que cobre em tanto, já a preposição é importantíssima. Tá? A URGS não, na prova da URGS não existe uma prova da URGS que não tenha uma questão de preposição. A conjunção nem se fala, né? E a interjeição não é tão importante também. Então, dessas 10 classes gramaticais aqui, nós vamos, olha, que é estudar profundamente. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 classes nós vamos estudar em profundidade. As outras 5, nós vamos dar uma visão genérica para vocês, porque, repito, não são tão importantes, né? Tanto para a URGS quanto para o Enem, ok? Certo? Entenderam até aqui? Bom, então vamos adiante aqui, né? Vamos então agora, eu vou ter que comprar um outro quadro aqui, porque ontem eu me enganei de caneta aqui, e eu simplesmente escrevi com uma caneta que não era para esse quadro, e já passei clorofina, já passei veja, já passei limpa-vidro, já passei de tudo aqui, álcool, né? E não sai mais o que eu escrevi. Então, eu vou ter que providenciar um outro quadro. Acho que vou até pegar um quadro de giz, sabe? Para não dar mais esse problema. Vou ver onde é que eu vou conseguir comprar um quadro agora. Isso. Se tiver uma dica. Né? Uma livraria aqui na frente, na Casa de Cultura Marquintana, aberta. Vou ver se eu... Pedal, eu vou ali para ver se eu providencio um quadro novo para cá. Ó. Não saiu isso aqui mais. Ó. Tá? Bom, então vamos lá. Tá? Vamos começar, então, vendo a primeira classe de palavras que nós temos aí, que é o substantivo. Tá? Que é o substantivo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Classificação do substantivo. Classificação do substantivo. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. O substantivo, como nós já sabemos, como nós já falamos anteriormente para vocês, é um substantivo que é a classe de palavras que nomeia tudo, não é? Certo? E eu posso classificar o substantivo em duas categorias. Eu posso classificá-lo quanto à estrutura, e eu posso classificá-lo também quanto ao seu significado. Quanto à estrutura e quanto ao seu significado. Gente, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, né? Vamos fazer um intervalinho, por favor, aí de uns 4 minutinhos, não mais do que isso, porque eu vi que está acabando a bateria do meu computador aqui. Eu não botei esse computador para carregar. Eu vou precisar colocá-lo para carregar aqui. Tem que procurar o adaptador aqui da tomada, onde é que está, certo? E eu vou fazer isso e já retorno aí, ok? Tá? Pode ser? Pois é, Adriana, a Casa do Papel está fechada. A Casa do Papel está fechada. Eu vou, pelo menos as daqui do centro estão fechadas. Podemos fazer um intervalinho de 3 ou 4 minutos? Ok. Então tá, obrigado, Iago, obrigado aí, pessoal, pela compreensão. Eu vou botar esse computador para carregar aqui.
Deu. Agora sim. Agora sim. Bah. Ia acabar essa bateria mesmo. Ia cair tudo aqui. Sorte que eu me dei conta. Eu dei aula ontem de noite e esqueci de colocar a coisa para carregar aqui. Gente, podemos continuar? Vamos lá? Vamos continuar então? Então tá, Tainá. Valeu, Nicole, Tainá. Vamos continuar então. Então, olha só. Então, posso classificar o meu substantivo quanto à estrutura e quanto ao significado, tá? Muito bem. Tá? Quanto à estrutura, não é? Eu posso classificar o meu substantivo como eu posso dizer que o meu substantivo é simples, tá? Eu posso classificar o meu substantivo como composto, certo? Eu posso classificar o meu substantivo como substantivo primitivo, e eu posso classificá-lo como substantivo derivado, tá? Então, quanto à estrutura, o meu substantivo pode ser simples, composto, primitivo ou derivado. Tá bem? Certo? Então, vamos lá, tá? Vamos ver isso aqui. Substantivo simples, né? O substantivo simples é aquele substantivo formado por apenas um radical, certo? Ele é formado por apenas um radical, tá bem? Certo? Então, por exemplo, eu tenho a palavra gás, né? Gás, certo? Gás é um substantivo simples, ele é formado por apenas um radical, tá? Agora, o substantivo composto, ele é formado por mais um radical. Por exemplo, a palavra gasômetro. Gasômetro. Ele já é um substantivo composto, porque ele tem um radical gás e um outro radical metro, tá bem? Certo? Chuva é um substantivo simples, certo? Agora, guarda-chuva é um substantivo composto, tá certo, gente? Então, aquilo que o substantivo para ser composto, ele não precisa necessariamente ser ligado por hífen. Entende? Ele pode, muito bem, não ter hífen, mas ser formado a partir de dois radicais, de duas palavras, tá bem? É o que acontece com a palavra planalto, por exemplo. Planalto é um substantivo composto, certo? É o que acontece, por exemplo, com a palavra passatempo, que se escreve sem hífen e é um substantivo composto, tá certo? Tá? O substantivo primitivo, né? Da onde vem a palavra primitivo? Primitivo quer dizer primeiro. Daí que vem a palavra primo, por exemplo. Né? Minha prima. Né? Por quê? Porque tirando o teu núcleo familiar ali, pai, mãe, irmãos, não é? Os teus primos e os teus tios são os primeiros parentes, né? Depois daquele núcleo ali. Né? Tanto que lá no judaísmo, antigamente, não existia diferença entre primo e irmão, era tudo considerado irmão. Tá? Tanto que no Evangelho tem aquela passagem que diz assim, ó, Jesus está pregando lá numa casa e aí vai a mãe, a Nossa Senhora, não é? Acompanhada, né, de umas pessoas e alguém diz para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, não é? Inclusive essa passagem do Evangelho aí, muitas pessoas usam para questionar se a Nossa Senhora, se a mãe de Jesus engravidou mesmo do Espírito Santo, se ela permaneceu virgem, né, mesmo depois do parto, certo? Que é um dogma da Igreja Católica, né? Que a Nossa Senhora apareceu, mesmo depois de ter Jesus Cristo, ela permaneceu virgem. Ela nunca mais manteve relações sexuais com o marido, né? E se ela manteve, obviamente, ela teve outros filhos, porque, ó, claro, naquela época não existiam métodos anticoncepcionais, né? Então muita gente diz assim, tá aí a prova de que Nossa Senhora, né, teve outros filhos, etc e tal. E aí os tradutores lá da Bíblia contestam isso, dizendo assim, não, né? Porque naquela cultura ali, daquela época, né,
primos e irmãos eram a mesma coisa, né? Então, primo quer dizer primeiro. Obra-prima, minha primeira obra, é a obra mais importante, certo? Tá? Então, o substantivo primitivo é aquele substantivo que não tem nenhum outro, certo? É aquele substantivo primeiro. É o primeiro substantivo que foi criado, certo? Por exemplo, o substantivo pedra, né? É um substantivo primitivo. O substantivo sol é um substantivo primitivo. O substantivo mar é um substantivo derivado. Primitivo, perdão. O substantivo mar é primitivo. O substantivo água é primitivo. O substantivo fogo é primitivo. Né? Inclusive, não sei se vocês observam assim, né, que os estudantes, vocês sabem, né, eu já falei isso para vocês, a linguagem é uma das coisas mais difíceis de estudar, né? A origem das linguagens. É dificílimo de estudar, porque não é uma coisa material, não é? Não tem uma escavação, uma coisa material, né? Não é uma coisa palpável. Né? Então, por exemplo, assim, como é que as pessoas começaram a falar? Quando é que as pessoas criaram as palavras? Quais foram as primeiras palavras, não é, criadas pelas pessoas? Tem uma teoria que diz que as primeiras palavras, né, criadas foram palavras onomatopaicas, entende? Que tentavam imitar sons, barulhos e ruídos, né, da natureza, certo? Tem outras pessoas que dizem, por exemplo, que as primeiras palavras criadas foram justamente os substantivos, porque quando os homens, né, começaram a criar a linguagem, eles sentiram uma necessidade de dar nome às coisas, não é? Porque imagina a trabalheira que era para eu me expressar antes das coisas não terem nome. Eu tinha que representar essas coisas, certo? Então, eu tinha que dizer assim, ó, um monte de água salgada, que não tem fim, certo? Tá? Que não se consegue, da qual não se consegue enxergar o outro lado, né? Eu tinha que fazer tudo na mão aí para, né, descrever esse fenômeno, não é? E até que se criou a palavra mar, entende? Imagina vocês tendo que ir ao Zafari daqui a pouco, depois da aula, fazer compras, não é? E fazer uma lista de compras se as coisas não tivessem nome, né? Preciso comprar aquele pó marrom que coloca água fervendo, que tem um cheiro assim, 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 café, né? Entende? Preciso comprar aquela coisa que sai da vaca, que é branco, entende? Que vem numa caixa, assim, assim, leite, tá entendendo? Então, os substantivos foram muito importantes, né? E uma teoria que se tem sobre os substantivos é justamente essa, né? Que eles foram as primeiras palavras que o homem inventou. E os primeiros substantivos que o homem inventou, segundo essa teoria, seriam aqueles substantivos que designam elementos da natureza, né? Sol, lua, mar, água, terra, fogo, não é? Sol, certo? Porque esses substantivos, eles são monossilábicos, né? Em tudo que é língua. Ou eles têm no máximo 2 sílabas. Então, são substantivos muito simples, assim, quanto à sua estrutura, né? E se entende, então, que eles teriam sido os primeiros a serem criados, ok? Tá? Então, o substantivo primitivo é pedra. O substantivo primitivo é sol. O substantivo primitivo é lua. Tá? Os substantivos derivados são aqueles substantivos formados a partir dos substantivos primitivos, né? Pelo acréscimo de prefixos e sufixos. Né? Então, eu pego pedra, acrescento o eiro e fico com pedreiro ou pedreira. Eu pego o substantivo sol e acrescento ar e fico com o substantivo solar, ensolarado, né? Acrescentei um prefixo aí, certo? Eu pego o substantivo água e acrescento, não é? O sufixo oso e fico com aquoso. Eu acrescento outro radical, duto, que quer dizer que conduz, aquoduto, né? Certo? Tá? Então, substantivo simples, formado de apenas um radical, substantivo composto, formado por mais um radical, substantivo primitivo é o substantivo primeiro, que deu origem a todos os demais, certo? E substantivo derivado, aquele substantivo que deriva dos primitivos
pelo acréscimo de prefixos e sufixos, tá? Isso é uma outra coisa que nós vamos ver, deve estar aí no livro de vocês, né? Mais adiante, são os processos de formação de palavras e os elementos mórficos das palavras, que sempre é uma questão da URGS, tá? Conforme a gente já constatou aí, ok? Agora, quanto ao significado. Quanto ao significado, né, o substantivo ele pode ser classificado, né, em 6 categorias. 6 não, perdão, 5 categorias. Tá bem? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, vamos lá. Quanto às categorias, né, essas categorias aqui, quanto ao significado, o substantivo pode ser comum. Tá? Ele pode ser comum. Ele pode ser próprio. Ele pode ser concreto. Ele pode ser abstrato. Certo? Ele pode ser abstrato. E ele pode ser coletivo. Tá? Então, nós temos aqui substantivo comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Tá? Então, essa aqui é a classificação do substantivo, não é? Quanto ao seu significado. Tá bem? Então, por exemplo, o substantivo comum, por exemplo, ele indica uma categoria de seres, certo? Mulher, por exemplo, é um substantivo comum porque indica uma categoria inteira de seres, tá? Então, mulher, gato, rua, cidade, tudo é um substantivo comum, porque indica uma categoria inteira de seres ou de objetos. O substantivo próprio, não é? Ele particulariza um ser dentro dessa categoria. Então, mulher é um substantivo comum. Agora, Nicole, por exemplo, é um substantivo próprio. Porque dentre todas as mulheres, eu particularizei uma, que é a Nicole. Por isso que os substantivos próprios, eles são escritos com letra maiúscula. País, substantivo comum. Não é? Brasil, substantivo próprio. Gata, que está aqui, é um substantivo comum, né? Indica uma categoria de seres. Agora, Piaf, que é o nome da minha gata, é um substantivo próprio, certo? Rua é um substantivo comum. Agora, rua, quando eu coloco rua acompanhada do nome, Rua General Bento Martins, essa rua tem que vir com letra maiúscula, porque ela está especificando uma rua dentro dessas categorias aí, ok? Tá? Muito bem. E agora vamos fazer uma rápida pausa aqui, né? Porque a aula de língua portuguesa também é cultura, né? E eu gosto de colocar essas informações assim para vocês, né? Eu me lembro que uma vez eu trabalhava num curso pré-vestibular e eu comecei a contar em aula, não sei por que veio aquela história, né? Eu comecei a contar para os alunos o mito da Perséfone, né? Dentro de uma aula de português. Dentro da mitologia grega, a história da Perséfone, né? E uma aluna saiu da aula furiosa e foi reclamar lá para a direção que eu estava saindo fora do conteúdo da aula. Eu estava matando a aula, né? E aquele ano, uma das questões da prova de Ciências da Natureza foi justamente o mito da Perséfone, né? Que é usado para explicar as estações do ano, entende? Então, tudo a gente pode usar. Muitas vezes eu conto uma história na aula, uso alguma coisa, assim, e os alunos acabam aproveitando aquilo até para redação, sabe? Então, vamos fazer um breakzinho aqui, né? Um momento relax aqui, e vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Saindo um pouquinho da... Tem a ver com conteúdo, mas não é uma coisa tão diretamente relacionada a ele, né? Existe uma teoria da linguagem que diz... Olha só, gente, eu não fumo maconha, tá? Não estou sob efeito de nenhuma substância psicoativa, né? Isso não é loucura da minha cabeça, né? Tem determinados teóricos, tá? Tipo Walter Benjamin, né? E outros teóricos que dizem que o nome das coisas contém a essência das coisas, tá? Então, a palavra computador contém a essência dessa coisa, tá? Parece coisa de louco, né? Mas não vou me aprofundar nessa teoria, senão vou ficar todo dia aqui eu tentando explicar isso para vocês, né? Bom, e aí, nesse sentido, não é? A gente observa, né? Existem teorias, existem estudos que diz que o teu nome contém a tua essência. O teu nome é a tua essência. E se vocês forem parar para pensar, isso não é de todo, não é?
não é loucura de todo, assim, certo? Porque, por exemplo, quer ver uma coisa? Não sei se vocês conhecem a história do nome de vocês, tá? Não sei se vocês conhecem a história do nome de vocês. Por exemplo, quando eu falo da história do nome de vocês, não é o significado do nome. Ah, e o meu nome é Letícia, que significa alegria. O meu nome é Regina, porque significa rainha. O meu nome é Estela, porque significa estrela. Não, não é isso, né? É a história do teu nome. Por exemplo, né? Por que que a Tainá se chama Tainá? Tá? Quem escolheu esse nome Tainá? Foi o pai, foi a mãe, foi o avô, foi uma tia, tá? Essa escolha desse nome Tainá, ela foi uma escolha tranquila ou deu briga na família por causa disso? Porque você sabe que tem famílias, tem casais que brigam, não é? Para escolher o nome do filho, né? Tá? Ah, brigam, né? No meu caso, meu nome pavoroso, que eu tenho pavor, houve uma briga desgraçada, porque minha mãe mandou botar um nome, estava no hospital, meu pai saiu para me registrar e voltou com esse nome, que nem estava na lista, né? Enfim, então deu uma briga pavorosa, entende? Então, qual é a história do teu nome? Bom, tá, Tainá. Por exemplo, a Tainá, por exemplo, foi a mãe que escolheu esse nome de Tainá. Por que que ela botou esse nome de Tainá? Era um personagem de uma novela, de um livro, né? Era o nome de uma filha, de uma amiga, não é? A tua mãe quis homenagear uma amiga dela que tinha esse nome. Por que esse nome? Por que João Vitor? Por que Tainá? Por que Bárbara? Né? Por que Iago? Por que esse nome? Ah, tá. Pois é, a minha mãe me botou o nome de Iago porque ela leu um romance que tinha um personagem chamado Iago, que era um... Tá, e como é que era esse personagem? Esse personagem era um personagem batalhador, era um personagem forte, ele era bonito, ele era honesto, ele era valente, né? Qual é a fantasia da mãe do Iago nesse momento? Ela pensa inconscientemente que ao colocar o nome de Iago, né, no filho, as características daquele personagem, daquela pessoa, vão passar para aquela criança ali. Tanto que vocês podem ver, nenhum pai de vocês colocou em vocês um nome de uma pessoa, de um personagem, né, do qual ele não gostava. Ah, certo? Eu, por exemplo, em hipótese nenhuma, jamais colocaria num filho meu o nome de Jair, por exemplo. Né? Primeiro que eu não gosto desse nome, segundo, esse nome para mim tem uma carga pavorosa. Né? Jamais vou colocar, né? Agora, colocaria o nome, por exemplo, de, vamos supor, Leonel, que era um político que eu admirava, Leonel Brizola, por exemplo. Tá? Entende? Então, tem essa ideia de que o nosso nome contém a nossa essência. Tá? Tanto que vocês sabem que nas tribos indígenas, isso em geral, tudo que é tribo indígena, né? Uma criança, quando recém-nascida, ela não sai da oca antes dela receber um nome. E aquele nome é escolhido por um conselho dentro da aldeia. Né? Porque enquanto a criança não tem nome, para a tribo ela não existe. Se tem essa teoria diz isso, né? Tudo aquilo que não tem nome não existe. As coisas só vão existir a partir do momento que elas têm um nome, né? E se vocês parar a pensar, isso não é de todo errado, né? Porque vocês sabem que a pessoa que não tem uma certidão de nascimento no Brasil, que não tem um nome, ela não existe, né? Segundo a lei, não existe como cidadã, tá? Existem outras tribos indígenas da América Central e da América do Norte em que a pessoa vai receber um nome só na adolescência. Ela recebe um nome provisório, monossilábico, genérico, entende? Né? E só na adolescência ela vai receber o seu nome. Por quê? Né? Porque eles precisam observar aquela pessoa, as marcas de personalidade daquela pessoa, para colocar um nome que combine com ela. Ok? Então, isso é bem interessante, né? O nome carregaria a essência das coisas. O nome carregaria a nossa essência, tá? Só para fechar, um trabalho que eu costumo fazer com meus alunos lá do ensino fundamental, lá da Loma do Pinheiro, é isso, né? Eles pesquisarem a história do nome de vocês, aí vão entrevistar o pai, a avó, etc e tal, e depois eles têm que escrever um texto sobre isso, né? E depois um outro texto vendo, assim, né? Avaliando se aquilo que o pai pensava para ele ao colocar aquele nome se cumpriu, se ele é realmente aquilo, se ele é um pouco daquilo, ok? Vamos adiante. Bom, o substantivo concreto, né, é um substantivo que tem uma resistência real,
que independe da ação de outro substantivo para existir. Tá? Então, por exemplo, flor é um substantivo concreto. Árvore, né, é um substantivo concreto. Porque elas existem por si mesmas. Elas independem da ação de um outro substantivo para existir. Tá? Já o substantivo abstrato é um substantivo que, para existir, ele depende da ação de um substantivo concreto. Por exemplo, o substantivo raiva é abstrato. Por quê? Porque para existir raiva, alguém tem que senti-la, ok? Então, o substantivo abstrato, ele sempre vai estar atrelado, relacionado a um substantivo concreto, certo? O substantivo amor, por exemplo, ele é um substantivo abstrato, por quê? Porque para que ele exista, alguém tem de senti-lo, certo? O substantivo abstrato, na verdade, ele é um efeito de um substantivo concreto. Já o substantivo concreto não, é a coisa em si, ok? Tá? Dizem também os gramáticos, né, que o substantivo concreto ele pode ser representado graficamente, certo? Graficamente. Então, sei lá, eu posso representar uma flor graficamente, eu posso representar uma árvore graficamente, né? Agora, como é que eu represento a raiva graficamente? Ah, eu posso representar uma cena, né? Mas aí se eu represento uma cena, aquilo é subjetivo, que alguém pode interpretar como raiva, como ódio, como rancor, não é? Certo? Como é que eu represento a saudade, por exemplo? Né? Graficamente, não consigo. Então, esses concretos podem ser representados graficamente e os abstratos não. Tá bem? Seriam essas as diferenças, tá? E aí a gente tem aquela questão que sempre gera polêmica, né? Que gera polêmica até hoje. Esse substantivo aqui com letra maiúscula, Deus, ele é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato, por esses conceitos que eu acabei de colocar para vocês aqui? O que vocês acham, gente? Como é que vocês classificariam um substantivo Deus? Concreto ou abstrato? Hein? Gente, respondam para o professor, por favor. O que vocês acham? Concreto ou abstrato? Estão me ouvindo? Saíram de perto do computador? Abstrato, a Adriane está dizendo aqui. A Jéssica também diz abstrato. Pois é, né, gurias? Pois é. Isso aí dá uma polêmica desgraçada, né? Porque a Tainades acha que depende, né? Pois é, né? Se a gente for aplicar esses conceitos aqui, Deus é um substantivo abstrato, né? Tá? Primeiro, né? Por que Deus é um substantivo abstrato? Porque ele depende da ação de um substantivo concreto. Não é? A Nicole já acha que é concreto, né? Para que a ideia de Deus exista, alguém tem que acreditar nela, né? Senão, não existe. Se não existisse a ideia de Deus, nem existiria essa palavra Deus, certo? Tá? Então, nesse conceito, seria um substantivo abstrato. Agora, os gramáticos consideram concreto. Consideram concreto. E aí a gente vê que na maioria dos gramáticos tem uma carga ideológica aí, não é? Certo, né? Porque, por exemplo, como é que eu vou dizer que para um ateu que Deus é um substantivo concreto, né? Aí os gramáticos que consideram Deus um substantivo concreto, eles dizem que Deus pode ser representado graficamente. E pode, né, ser representado graficamente. Aquele velho de barba, etc e tal, né? Tem lá naquele afresco da Capela Sistina, lá no altar, aquele velho de barba. Depois nós sabemos, né, que a representação de Deus dos renascentistas, dos pintores renascentistas, estava baseada na mitologia grega, né? Aquele Deus que tem lá na Capela Sistina, que o Michelangelo representou, como aquele velho de barba, é o Zeus, né? Que é o Deus maior do Olimpo. Ele se baseou na figura de Zeus. Então, Deus poderia ser representado graficamente. Né? E, claro, aí por uma carga ideológica, uma questão ideológica, alguns gramáticos dizem o seguinte, que independente de o homem acreditar ou não, ele existe por si mesmo. Enfim, é isso. Tá?
Tanto que alguns gramáticos criaram, para acabar com essa polêmica, uma outra categoriazinha aqui de substantivo, que seriam os concretos, fictícios. Fictícios. Certo? O que seriam esses concretos fictícios? São aqueles substantivos que têm, não é? Que tem uma representação gráfica, que eles podem ser representados graficamente, mas eles só existem no plano da ficção. E aí entraria o deus, entraria a fada, o anjo, o gnomo, o elfo, a bruxa, né? Aí alguém vai me dizer assim, tá, mas bruxa não existe, né? Pois é, então tu explica isso para a filha da minha vizinha aqui de 3 anos, né? Tá? Ela acredita piamente que as bruxas existem e conversa com as bruxas, não é? Inclusive. E tem gente grande que acha que bruxa existe também, né? Então, vocês vejam assim que seriam substantivos concretos, por quê? Porque eles têm uma representação gráfica, mas eles são concretos fictícios, por quê? Porque eles só existem no plano da ficção. Tá bem? Bom, então vamos adiante. Vamos ver aqui. Vamos fechar essa questão do substantivo aqui hoje, tá bem? E o substantivo coletivo é um substantivo que indica um agrupamento de seres ou de objetos de um determinado tipo ou de uma determinada espécie. Um agrupamento. Não confundam substantivo coletivo com substantivo comum. Entende? Tá? Vamos supor, elefante é um substantivo comum, porque ele designa, não é, uma espécie inteira de seres. Agora, manada é um substantivo coletivo, né? Porque apesar dele estar no singular, ele indica um grupo de elefantes, certo? Cachorro é um substantivo comum, porque designa uma espécie de seres. Agora, um grupo de cachorros, né? Eu dou o nome de matilha, e aí vai ser um substantivo coletivo. Lobo é um substantivo comum, indica uma espécie de seres, né? Agora, alcateia vai ser um substantivo coletivo, porque indica um grupo de lobos, de seres da mesma espécie. Tá bem? Certo? Tá? Bom, agora vamos dar uma paradinha aqui, né? De novo. Tá? Gente, eu não sou parâmetro para ninguém, porque eu fiz o meu ensino fundamental na época do Barroco, né? Pelo amor de Deus. E naquela época, nós éramos obrigados a decorar listas de substantivos coletivos, né? Eu acho, né, que vocês já não precisaram passar por isso, né? Espero que não tenham passado por isso, né? Apesar que eu vejo ainda algumas professoras, né, lá da minha escola, lá do ensino fundamental, dando para os alunos essas listas de coletivos e cobrando isso em prova, né? Que para mim é uma coisa absolutamente desnecessária, né? Isso só serve para fazer palavra cruzada, para mais nada, né? Por que um aluno tem que saber que o coletivo de cardeais, por exemplo, é conclave? Né? Os cardeais só se reúnem, só fazem conclave, não é? Quando morre um papa, né? E morte de papa não é tão corriqueira assim, não é todo dia que morre um papa, né? E sei lá, e quando ele precisar fazer referência a essa reunião de papas, ele pode dizer reunião de papas, reunião dos cardeais, né? Certo? Para que o aluno tem que saber, por exemplo, né, que o coletivo de elefantes é manada, se ele pode dizer bando de elefantes? Eu posso ser bando de tudo. Bando de elefante, bando de cavalo, bando de cachorro, bando de gato. Né? Não preciso necessariamente, não é, saber esses coletivos. Né? São coisas que não nos acrescentam nada, na minha opinião, né? A não ser cultura geral e, como eu disse, né, fazer palavra lá cruzada na 0 hora. Lá. Né? Então, não acho uma coisa tão importante. Quando eu entrei no universitário, né, em 1990, que eu comecei a dar aula no universitário em 1990, eu vim substituir um grande professor aqui, que é o professor Edson de Oliveira, que era um mito, né? Esse cara é fantástico. Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Ter livros publicados, Edson de Oliveira era um mito. Ele marcava uma aula no Gigantinho, por exemplo, ele lotava o Gigantinho, né? Ele dava um show, assim. Imagina eu vindo do interior do Rio Grande para substituir o mito, né?
Olha, foi difícil no início aqui. A minha... já vou te dar a palavra, tá, Adriana? Já vai botando a tua dúvida aí. E aí, assim, né? Então, os alunos entravam de me testar, assim, sabe? Eu acho que eles passavam toda semana pesquisando ali alguma coisa no rodapé da gramática, me perguntar em aula, né? Para mim, tentar ver se eu sabia a matéria. E uma das coisas que eles gostavam era de me perguntar esses coletivos aqui, né? E eles adoravam me perguntar o coletivo de borboletas, por exemplo. Você sabe qual é o coletivo de borboletas? É paná, paná. Paná, paná. Esse é o coletivo de borboletas. Né? Se eu disser os cachorros fugiram, seria um substantivo comum, né? Ah, sim, seria um substantivo comum. Agora, se disseres a matilha fugiu, né? Ele é um substantivo coletivo, entende? Tá? Então, se tu usar o nome da espécie toda, não é? Certo? Ele é um substantivo comum, tá? Agora, se tu pegar um agrupamento, assim, com esse nome específico, aí ele vai ser coletivo, tá? Certo, Adriana? Tá? Então, e vocês vejam que é uma coisa importantíssima, não é? Saber que Panapaná é o coletivo de borboletas, né? Certo? Aliás, eu não sei como é que vocês sobreviveram até hoje sem saber isso. Quem não sabia, tá? Outro que eles gostavam de me perguntar era o coletivo de cobras, né? O coletivo de cobras é serpentário, né? Serpente, né? E ário, o lugar onde vivem, né? Assim como aviário, o lugar onde vivem as aves. Então, serpentário seria um coletivo de cobras, né? Que é uma coisa completamente inútil, né? Tá? Até porque cobra não anda em bando, né, gente? Eu não vou dizer para vocês assim, ontem quando eu vinha de Rio Grande no ônibus, eu vi um lindo serpentário, né? Cobra se arrastando no acostamento, levando um papo, né? Um bando, né? Isso é ridículo. Né? Claro que tem, em determinadas situações eu vou usar esse serpentário aqui, né? Por exemplo, quando eu vejo no jornal, assim, o Jardim Botânico, antes da pandemia, obviamente, está aberto, não é? De terça a domingo, de tais e tais horários, né? E o serpentário, às terças e quintas, de tal a tal hora. Né? O serpentário, ou seja, a coleção de cobras que eles têm lá. Ok? Deu aqui? Acho que de substantivo, acho não, tenho certeza que de substantivo isso aqui é necessário, porque como eu já paguei ali, vocês viram, né, que o substantivo é uma classe de palavras na qual nós não precisamos nos deter muito. Tá bem? Certo? Tá? Uma das coisas que eles gostam muito de pedir, não é? Uma das coisas que eles gostam muito de pedir, quando eles pedem substantivo na URGS, eles gostam de pedir o plural dos substantivos compostos, né? No livro de vocês têm aí, não é? Flexão de gênero do substantivo, né? Como é que se faz o plural de cidadão, né? Qual é o feminino de aldeão, de freira? Isso não cai, tá, gente? Depois aí hoje, vou receber o livro de vocês aqui. A gente faz os exercícios disso aí, mas não é uma coisa que a URGS peça, sabe? Tá? Peguem uma prova da URGS dos últimos 10 anos e me apontem uma questão que peça o feminino de freira, o feminino de, sei lá, o feminino de freira já é o feminino, mas o feminino, por exemplo, de aldeã, isso não existe. Feminino de imperador, né? Tá? O feminino de embaixador. Os hiperônimos e hipônimos estão dentro de substantivo? Ah, sim, né? Iago, aí essa questão dos hiperônimos e dos hipônimos, a questão é a seguinte, ó. Aí isso já faz parte do estudo da semântica, entende? Isso aqui é a classificação morfológica, né, do substantivo. Tá? Agora, quando a gente for estudar semântica, aí a gente vai ver as relações que existem entre os significados dos substantivos. E aí que a gente vai fazer, né? Vai ver os substantivos hiperônimos, hipônimos, polissêmicos, sinônimos, antônimos, ok? Tá? Certo? Então, assim, ó, só para clarear para todos aqui o que o Iago está perguntando, né? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, flor, né? Flor é um substantivo comum, né? Flor é um substantivo comum. Tá? Designa uma espécie, né?
uma espécie de seres aqui, né? Flor não seria um ser, né? De objeto, seria um objeto aqui, né? Tá? Então, flor é um substantivo comum. Agora, dentro dessa categoria flor aqui, existem trocentas categorias também de substantivos comuns, tá? Por exemplo, existe a rosa, existe a violeta, existe o jasmim, né? Certo? Existe o cravo, existe o lírio, e por aí vai. Rosa, violeta, jasmim, cravo e lírio são substantivos comuns. E flor também é um substantivo comum. Tá? Agora, flor é um substantivo comum que engloba dentro dele várias subcategorias que são essas aqui. Tá? Então, a flor, ela seria o quê? O hiperônimo. Hiperônimo, certo? A grande categoria, a categoria maior. E essas subcategorias que estão dentro dessa categoria aqui seriam os hipônimos. Tá? Mas isso nós vamos estudar lá quando a gente for ver a semântica. Cadê o Iago? Era isso? Bem, Iago? Tá? Então, hiperônimo é uma grande categoria, por isso hiper, que contém subcategorias, as hipo. Tá? Hiper é grande e hipo pequeno. Tá? Os hiperônimos, expônimos... tá. Então, tá, o Iago já se satisfez aqui com a resposta. Ok? Tá? É isso aí. Muito bem. Muito bem. Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, o que eles pedem, esse quadro está pavoroso, vou ter que comprar um outro. A não ser que se eu comprar uns giz, vocês vão enxergar aqui, mas eu vou experimentar. Vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. Uma das coisas que a URGS pede, né? Vocês já viram realmente que tem questões sobre isso, é o plural dos substantivos compostos. O plural dos substantivos compostos. Tá? Os substantivos compostos ligados por hífen, né? Tá? Porque quando eles não são ligados por hífen, a gente só acrescenta o S, né? Qual é o plural de passatempo? Passatempos. Qual é o plural de girassol? Girassóis. Aí a gente só acrescenta o S. Agora, quando esse substantivo composto for, não é, ligado por hífen, certo? Bom, aí a coisa vai mudar de figura, né? Então, vamos ver algumas coisas aqui, porque isso sim, isso aqui cai. Então, quando eu tenho primeiro caso aqui, quando eu tenho um substantivo composto formado por um substantivo mais um substantivo. Um substantivo formado por um substantivo mais um substantivo. Certo? Tá? Então, olha só, nesse caso aqui, variam os dois elementos. Variam os dois elementos. Ou seja, o que quer dizer? Que aquilo que está antes do hífen vai para o plural e aquilo que está depois do hífen também vai para o plural. Ok? Certo? Então, olha só, presta atenção aqui, ó. Eu tenho esse substantivo composto aqui, ó. Cirurgião, dentista. Tá? Cirurgião, dentista. Ok? Cirurgião é um substantivo. Dentista é um substantivo. Certo? Aí, olha só, como é que vai ficar o plural desse substantivo composto, então, se os dois são substantivos? Vão variar os dois elementos. Então, o plural de cirurgião dentista é cirurgiões dentistas. Cirurgiões dentistas. Tá? Certo? Agora, a gente tem que se atentar para uma coisa aqui, ó. Quando o segundo substantivo delimita o primeiro, diz o tipo do primeiro, aí só o primeiro vai para o plural, ok? Por exemplo, é o caso da palavra banana, maçã. Banana, maçã. Eu tenho banana prata, eu tenho banana caturra, né? Eu tenho vários tipos de banana, né? Agora, banana é um substantivo, maçã é um outro substantivo.
Só que esse maçã está me dizendo o tipo de banana que é. Então, nesse caso aqui, só o primeiro elemento vai para o plural. Então, o plural de banana, maçã, vai ser bananas, bananas, maçãs. Bananas, maçãs. Opa, bananas, maçã. Bananas, maçã. Então, plural de banana, maçã é bananas, maçã, e não bananas, maçãs, como eu estava escrevendo ali. Por quê? Porque a maçã está dizendo o tipo de banana que é. Aí vocês poderiam me perguntar assim, tá, mas aqui em cima, cirurgiões dentistas, dentistas não tá me dizendo o tipo de cirurgião que é? Não. Pior é que não, né? Porque você sabe que não existe só dentista. Todo dentista é um cirurgião. O nome da profissão é cirurgião dentista. Entende? Quando a criatura se forma em odonto e recebe lá o seu certificado, lá o seu diploma, né? Confira o grau, primeiro confira o grau de cirurgião dentista, não só de dentista, né? Porque toda intervenção num dente é uma intervenção cirúrgica, não é? Então, esse caso aqui não é o caso de cirurgião plástico, cirurgião gastro, não, né? Todo dentista é um cirurgião. Entende? Então, aqui, o segundo elemento não está delimitando o primeiro. Agora, aqui embaixo, sim. O segundo elemento, né, delimita o primeiro. Certo? Tá? Bom, vamos ao segundo elemento. Né? Ao segundo caso. Quando eu tenho um substantivo, né, mais um adjetivo, quando o substantivo composto é formado por um substantivo mais um adjetivo, o que vai acontecer aqui também? Variam os dois elementos. Tá? Então, variam os dois elementos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o substantivo obra-prima. Obra-prima. Tá? Certo? Obra é um substantivo. Prima é um adjetivo. Quer dizer, primeira. Tá? Ele não está sendo empregado no sentido... bom dia, professor Paulo Silva. Bom dia. Então, olha aqui, ó. Prazer tê-lo aqui. Então, olha aqui, ó. Obra-prima. Eu tenho um substantivo mais um adjetivo, porque aqui a prima, ele não está sendo empregada, essa palavra no sentido da prima lá, minha parente. Prima, que é primeira. Então, qual vai ser o plural de obra-prima? Obras-primas. Obras-primas. Tá? Então, vou dizer as obras-primas do professor Paulo Silva, porque o professor Paulo Silva pinta divinamente. Tá? Terceiro caso aqui. Tá? Quando o substantivo composto é formado por um adjetivo mais um substantivo. Um adjetivo mais um substantivo, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Também variam os dois elementos. Variam os dois elementos, tá? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, curta-metragem. Curta-metragem, certo? Curta, não é? É um adjetivo. Certo? E metragem é um substantivo. Então, eu tenho aqui um adjetivo e aqui eu tenho um substantivo. Então, vamos variar os dois elementos. Qual é o plural de curta-metragem? O plural de curta-metragem, então, vai ser curtas-metragens. Curtas-metragens. Tá? Certo? Muito bem. Vamos adiante aqui. Isso aqui, gente, a URGS pede bastante. Isso aqui a URGS pede bastante. Tá? Vamos lá. Seguido cai uma questão de plural de substantivo composto. Vamos ver aqui. Quando eu tenho, quarto elemento aqui, um numeral mais um substantivo. Um numeral mais um substantivo. Então, o que vai acontecer aqui? Não é? No caso do numeral mais um substantivo. Também variam, já vou botar aqui, vou botar variam. Variam os dois elementos. Aqui nós temos o caso dos dias da semana, né? Segunda-feira. Segunda é numeral. Feira é substantivo.
Qual é o plural de segunda-feira? Segundas, segundas-feiras. Tá? Quinto caso. Tá? Quando eu tenho um verbo, um substantivo composto formado por um verbo, mais um substantivo. Mais um substantivo. Certo? Então, olha aqui, ó, quando eu tenho um verbo mais um substantivo, né, aí, no caso, varia somente o segundo elemento. Varia só o segundo elemento. Não variam mais os dois elementos. Né? Porque vocês sabem que verbo não faz, não é? O verbo, ele não faz plural em S. Certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esse substantivo aqui, ó. Puxa, puxa, saco. Puxa, saco. Eu puxo, tu puxas, ele puxa, certo? Esse puxa aqui é um verbo. E saco é um substantivo. Então, o plural de puxa-saco vai ficar puxa-sacos. O puxa-saco, os puxa-sacos. Certo? Bom, quando eu tenho, não é, um elemento, né? Vamos colocar aqui, um elemento. Elemento invariável. Quando eu tenho um elemento invariável mais um elemento variável. Tá? Então, quando eu tenho um substantivo composto formado por um elemento invariável mais um elemento variável. O que vai acontecer aqui? Vai variar, então, somente o segundo elemento também. Só o segundo elemento também. Claro, né? Se o primeiro elemento é invariável, já está dizendo, ele não pode variar. Ele não pode ter plural em S. Então, isso é o que vai acontecer, por exemplo, né, com a palavra vice-presidente. A palavra vice-presidente. Vice é um elemento variável, invariável. Não existe vices. Né? Agora, presidente é um elemento variável. Existe presidentes. Então, o plural de vice-presidente vai ser vice-presidentes. Vice-presidentes. Tá? Aqui, então, quando eu tenho um substantivo, o último caso aqui, mais um de, mais um substantivo, o que vai acontecer, então? Quando eu tenho um substantivo composto com um de no meio, um substantivo mais de mais um substantivo, também vai variar somente o segundo elemento. Tá? Tá? Então, eu tenho, por exemplo, pé de moleque. Tá? Eles tiraram o hífen do pé de moleque agora. Né? Pé de moleque. O plural de pé de moleque, então, como eu tenho o D no meio, vai ser pés de moleque. Pés de moleque. Certo? Então, aí a gente pode, né, fazer umas combinações. Qual é o plural de Ave Maria, hein? Rezei uma Ave Maria. Ave é um elemento invariável, tá? Então, vai ser Ave Marias. Rezei duas Ave Marias, tá? Ah, e qual é o plural de ar-condicionado? Né? Ar é um substantivo, condicionado é um adjetivo. Então, o plural de ar-condicionado vai ser ares condicionados. Tá bem? Certo? Salário e família. Salário e família. Putz, tem vários tipos de salário, né? Agora ele está delimitando, né? São dois substantivos. Salário é substantivo, família é substantivo, né? Ah, mas o família está delimitando que tipo de salário é, né? Então vai ser salários família. Tá bem? Alguma dúvida aqui? Tem gente? Ah, sobre o último. Varia o primeiro elemento. Desculpa, enganei aqui. É o primeiro elemento. Perdão. É o primeiro elemento. Pensei em uma coisa e coloquei outra, Iago. Tá? Então, quando eu tenho um substantivo mais de mais substantivo, varia só o primeiro elemento. Pé de moleque, pés de moleque. Certo? Tá? Uma questão disso aqui que a URGS já colocou, ó. Todo mundo entrou perguntando, a gente vai resolver essa prova, né? Nós estamos resolvendo as provas aqui ainda, né? Nós vamos chegar nela, né? Qual é o plural de pôr do sol?
o pôr do sol, do Guaíba, tá? Olha aqui, ó. Se a gente seguir essa regra aqui, vai variar só o primeiro elemento, né? Cores do sol. Cores do sol. Tá? Ah, mas o primeiro dele mesmo não é verbo, né? Não entra no caso do puxa-saco aqui, não. Entra no caso do quando tem o B no meio, viu? Né? Porque esse por aqui, ó, ele tá com um artigo na frente. Né? E vocês sabem que tudo que é palavra em que eu coloco o artigo na frente, ela imediatamente vira substantivo. Então, esse por aqui virou substantivo. Tá? E até que tem que ser pôr do sol, não pode ser pôr dos sóis, né? Ou pores dos sóis, porque só tem um sol, né? Aqui no nosso sistema. Né? Solar. Tá bem? Mais alguma dúvida? Hein, gente? Deixa eu pegar a gata aqui antes que ela faça uma estrepulia aqui. Ai, daqui, minha filha, por favor, não derruba meus livros. Ah, uma coisa que eu preciso colocar para vocês, tá, pessoal? Antes que eu me esqueça, soro último e adjetivo com adjetivo. Ah, olha só, aí, Iago, essa questão do adjetivo com adjetivo, nós vamos, aí ele não é um substantivo composto, Iago, ele é um adjetivo composto. E aí, quando a gente estudar o adjetivo, eu vou ver com vocês, tá? Mas só para não te deixar na curiosidade, por exemplo, assim, ó, azul claro, por exemplo, né? Azul claro. Azul é adjetivo, né? Os nomes das cores, vermelho, amarelo, são adjetivos, né? E claro é um adjetivo também, tá? Então, quando eu tenho adjetivo, ele vai ficar, varia só o segundo elemento, vai ficar azul claros, tá? Azul claros. Eu tenho 2 casacos azul claros, certo? Loiro acinzentado, loiro é adjetivo, né? Acinzentado é adjetivo também, então varia só o segundo elemento, entende? Ela tem cabelos loiro acinzentados, tá? Mas aí, quando a gente for estudar o adjetivo, aí a gente vai ver também o plural dos adjetivos compostos. Certo, Iago? Hein, Iago? Porque aí os adjetivos, eles têm outras regras, tá, Iago, para plural, tá? Gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês, assim, ó, você sabe que eu tive que ir para Rio Grande, minha mãe tá com uns problemas de saúde meio sérios lá, eu fui sábado para Rio Grande, voltei ontem, né, cheguei aqui às 5 horas da tarde, dei aquela aula improvisada para vocês ontem de lá, né, e em virtude desse problema todo aí familiar, tá? Eu vou precisar atrasar a correção das redações da semana passada, tá? Então, assim, ó, vocês não vão receber a redação sexta-feira. Vocês vão receber a redação corrigida segunda-feira, tá? Então, a redação que vocês eram para receber sexta-feira agora, vocês vão receber na segunda. Tá? Eu vou mandar essas redações sábado para a Michelle, já combinei com ela, e ela vai repassar para vocês essas redações segunda-feira, tá? E aí, sábado, eu já pego as redações dessa semana agora, e aí entrego quinta-feira que vem para vocês, né? Aí tudo volta ao normal, tá? Só esse problema familiar aí que me atrapalhou um pouquinho, ok? Vocês entenderam, gente? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar aqui. Certinho? Iago. Iago já me deu um ok aqui. Mais alguém, por favor? Adriana, Tainá, Jéssica, Nicole. Tudo ok. Obrigado, Nicole. Obrigado, Tainá. Estou acendendo vela todos os dias para acabar para a gente poder voltar às nossas aulas de uma vez. Mas tá brabo, né? Vamos lá, vamos tentar. Obrigado, Adriana, Dado, Nicole, Tainá. Então tá, gente. Ficamos por aqui, então. Grande abraço a todos. Faço um intervalinho de vocês aí, porque daqui a pouco vem biologia, né? Era importantíssimo para vocês, tá? Fiquem com Deus e se cuidem, tá?
Tá? Eu sou daqueles que acho que Deus é substantivo concreto. Vou confessar. Tá bem? Um abraço. Tchau, tchau. Ah, o meu e-mail dado. O meu e-mail. professor.everson@hotmail.com. Eu vou agora ali na livraria perto de casa aqui, que tá aberta, para ver se eu consigo resolver esse problema do quadro aqui, tá? Um abração. Tchau, tchau.